Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta com o Manar Podcast. E o tema de hoje é: o batismo salva? O que é que você acha? Vamos tratar desse assunto no podcast de hoje. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um episódio do Manar Podcast. O batismo é uma ordenança, uma das mais importantes ordenanças deixada por Jesus Cristo, principalmente no que diz respeito à sua simbologia dentro da igreja cristã. Desde os primeiros séculos da era do cristianismo, nós temos visto o batismo ocupar lugar central na vida dos discípulos. No entanto, uma pergunta continua sendo feita por muitas pessoas: o batismo salva? Essa é a resposta que nós vamos responder no podcast de hoje. E para responder a essa pergunta corretamente, precisamos considerar todo o ensino das Escrituras. A Bíblia afirma claramente que a salvação é pela graça de Deus mediante a fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. Muito bem, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, ele diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que nenhuma cerimônia religiosa, por si só, pode produzir a salvação. Nenhum. Nem culto, nem batismo, nem santa ceia, nenhuma pode produzir a salvação. Ao mesmo tempo, Jesus ordenou aos seus discípulos que seus discípulos fossem batizados. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, ele declarou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, portanto, não é uma opção sem importância. Veja, é um ato de obediência ao Senhor. É um sinal público da sua identificação com Cristo. O Novo Testamento apresenta o batismo como um símbolo da união do cristão com o próprio Jesus. Então, o apóstolo Paulo, respondendo lá em Romanos capítulo 6, ele fala e ensina para sermos batizados. Representamos nossa identificação com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. É uma das, vamos dizer assim, das ideias que o batismo representa, ou da simbologia que o batismo representa. Outros já creem que o batismo é um sinal, selo da nossa confirmação da eleição de Deus sobre nossas vidas. Muito bem. O batismo, portanto, não é uma opção sem importância. A água não possui poder para remover pecado. Certo? A simbologia aqui da água é a realidade espiritual da purificação de uma nova vida concedida por Deus.
Vocês estão entendendo aqui? Eu estou falando de forma genérica, não tendendo nem para o tradicionalismo reformado, nem para o pentecostalismo tradicional. Mas estamos falando aqui de uma forma geral, da importância em si do batismo, como ato da ordenança de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Então, desde essa condição, essa nova vida concedida por Deus, ela nos traz benefícios espirituais tremendos. E um exemplo marcante de que o batismo ele não tem o poder salvífico é de que nem todo mundo que recebeu Jesus como seu Salvador, que confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, teve tempo de ser batizado. Um exemplo é o ladrão da cruz. Veja, ele creu em Jesus, ele ouviu a promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, não houve tempo para que ele fosse batizado. Mas ainda assim ele recebeu a promessa da salvação. Esse episódio, preste bem atenção nisso que é importante, esse episódio demonstra que a salvação depende da graça de Deus. Da graça de Deus. E da fé em Cristo. Não da possibilidade de participar de um ato solene, de uma cerimônia, mas de crer de todo o coração na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, isso não significa que o batismo seja desnecessário. Preste bem atenção. Quem compreende o Evangelho, tem a oportunidade de ser batizado, deve fazê-lo. Fazê-lo com todo zelo, com todo amor, com toda a obediência a Deus. Principalmente a obediência às palavras do próprio Jesus Cristo. Recusar deliberadamente o batismo, quando se conhece o mandamento de Jesus, revela um problema muito mais sério do que a incredulidade. Revela a dureza de um coração, a dificuldade de se submeter às diretrizes do próprio Jesus, de assumir um compromisso com o Senhor. Alguns textos, como Marcos, no capítulo 16 e 1 Pedro 3, 21, eles relacionam o batismo com a salvação. Esses textos devem ser interpretados à luz do conjunto das Escrituras. Em 1 Pedro, o próprio apóstolo esclarece que não se trata de remoção da sujeira do corpo, mas da resposta a uma boa consciência diante de Deus. O foco não está na água em si, mas na obra de Cristo recebida pela fé. Estão entendendo? Então, vamos adiante, porque nós temos algo importante aqui para revelar. Portanto, o batismo, ele não deve ser visto como um ritual mágico, como um ato simples e sem significado. Não, muito pelo contrário. Ele é um sinal visível de uma realidade invisível. Preste bem atenção. Deus salvou o pecador pela graça. Deus salvou o pecador pela graça, mediante a fé. Agora, esse discípulo testemunha publicamente sua união com Cristo, o seu compromisso em andar nos caminhos do Senhor e sua nova vida em Cristo.
Então, o batismo, ele se faz necessário porque, assim como era a circuncisão no Antigo Testamento, o batismo ele tem uma simbologia real e espiritual para os dias de hoje. Então, a essa condição de simbologia, quer represente a purificação, quer represente o novo nascimento para uma nova vida, eles são compromissos que o discípulo do Senhor Jesus Cristo recebe para manter a sua comunhão com Deus. Então, o batismo não substitui a fé. O batismo, ele não deve ser desprezado. O batismo, ele aponta para Cristo. O batismo, ele anuncia o Evangelho. Ele testemunha diante da igreja e do mundo que pertencemos ao Senhor. Então, esse é um ponto importante que nós precisamos entender. Quem salva não é o batismo, porque só quem salva é Jesus. Então, dentro dessa condição, submetido ao senhorio de Cristo, atendendo ao mandamento do Senhor Jesus, a sua ordenança, todo aquele que nele crê é chamado a demonstrar a sua fé por meio da obediência do batismo. Esse batismo é uma das primeiras expressões de fé pública que a nova vida em Cristo declara. Estou entendendo aqui? Então é necessário que nós conheçamos a importância do batismo para a nossa edificação espiritual. Lembrando, batismo em si não salva. Mas o salvo que recebeu aquela salvação de Deus, ele demonstra o seu amor, a sua obediência, a sua submissão ao senhorio de Cristo, a sua entrega do seu compromisso com a obra de Cristo, mostrando através do batismo. Desconfie daqueles que não querem ser batizados. Talvez eles ainda não foram tocados pelo Espírito Santo de Deus, estão só convencidos e não convertidos realmente. Porque aquele que foi convertido, ele deseja participar do batismo, quer seja na água ou quer seja com água. O importante é que ele participe. Só não vai poder se não der tempo ou se não tiver condições reais para que haja essa cerimônia. Caso contrário, devemos nos apresentar para esse ato solene de submissão ao mandamento de Cristo. Que Deus nos abençoe. Se esse podcast de hoje te ajudou de alguma forma, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like e nós nos veremos no nosso próximo podcast.